Mas é Eu ia de time falar da que já Espanha. deu 1 hora de vídeo. Tá bastante, né? Caralho, o Fudido pra editor se editar isso fudeu. Quero ver quem vai editar essa porra, porque vai ter que assistir tudo, velho. Tem que assistir, tem jeito. Não, acho que a gente podia dividir em takes, assim, só pra... Como você é o nosso expert em... Eu não sou expert nessa tudo? porra, velho. A única coisa que eu não sei fazer é editar. E dar bomba, mas de resto... porque você já Você nasceu não com dom, né? sabe. Porque Se você já você nasceu não com sabe, dom. quem sabe? Isso é uma bichona! Tem vários caras que são técnicos e não foram bons Cara, jogadores. dentre as coisas que você poderia Tem dar, essa aula realmente... É a única aula Não, que ó, me não, cara. peraí, não. Não, agora beleza. Você Não, tocou se num for ponto. falar, não, se for Qual falar de técnico que não foi jogador que é bom? não foi jogador que é bom, Que é técnico bravo. Caio, bom que não é pensa jogador. bem, pelo amor de Que Deus. não foi jogador. Calma. Não. Aquele do Corinthians, o... Moreno. Valendo! Qual Moreno? Aquele que saiu agora. Qual é o nome dele? Esqueci o nome dele. Já falou merda que o cara Meu foi Deus do jogador. céu. Cara, ele foi jogador. Não, antes do Carilho. Tite. Cristóvão O Borges. Cristóvão Borges foi jogador. Foi jogador. Foi jogador, mas ele não era bom jogador. Não, mas Não, a... mas Ele nunca foi bom jogador, velho. Não, ele foi A jogador. questão Eu tô é falando, se ele é bom foi ou não. bom jogador ou não? Não, Peraí, você falou não foi jogador. Não, foi Tite, jogador o não. Felipão, todos Todos eram Não, jogadores. todos foram jogadores. O Luxemburgo. Mas fraco. Eu Foi acho lá- que o foi único, eu lá acho que o que- único que não foi o Parreira. O Parreira não foi. foi Ele era preparador professor de físico. educação. O Ele era Parreira professor de é educação educação física. física. O único que eu E o lembro. Parreira era bom. O Parreira foi um bom técnico. É, teve- Carlos Alberto teve- Parreira foi bom teve- técnico. Mais ou menos. O Parreira era bom, sempre foi bom, mano. E o cara, tipo, nunca foi jogador. Eu tava falando Não, antes de eu quero- jogador bom. Não, mas então... Eu sou ruim. Tá aí. Não é que assim, eu não Aqui sou no jogador. Brasil, não. Você quer que eu traga um internacional Zidane, beleza. Que eu vi jogar e é um monstro. O Guardiola. Guardiola? Nossa, monstro, velho. Guardiola jogou muito. Isso não tem que falar. Não. Peraí, eu tô falando de jogador de técnico. Mas você, caralho, mas você sempre tem um argumento pra, cara. pra escapar do bagulho, mano? Mas não é escapar, eu tô falando. Você vai falar, calma. Casemiro. Eu tô falando que Respira. eu posso dar aula. Por exemplo, eu posso dar aula. E não ter sido um excelente jogador. E onde Mas o ter um Parreira entra conhecimento nesse amplo naquele assunto. Disso. Calma, amplo, velho. Então me fala, qual é? Quem tem conhecimento amplo, fudido? Cara, no que o Brasil, cara... sinceramente, eu não vejo, tipo, um cara que foi bom jogador que é bom técnico. Hoje, falar de técnico no Brasil, a gente tá até meio escasso, né? Bem, né? Mano, pra mim... A coisa desenvolveu porque o problema do futebol brasileiro hoje, a gente sempre resolveu na qualidade e na técnica, sem campo, precisar no de campo. técnico. Isso é. Sem efetivamente precisar da tática. Sempre tinha alguém para resolver. O É, futebol assim, sabe- evoluiu e hoje a tática ganha jogo independente da técnica que você tem. Vocês são a favor de extinguir os campeonatos estaduais? Eu sou. Pra mim já Eu sou. acabou Eu faz sou tempo. Só totalmente joga a pra favor. cumprir Puta que pariu, o contrato. Paulista é uma bosta. Vocês são a favor? Eu sou muito a favor. Eu O problema é que isso prejudica os times pequenos. Os times pequenos Não são só mas- isso. Não só isso. Não, tudo bem. Tem isso porque, assim, aqui no Brasil é muito mídia. Tem que estar na televisão Então, pro o cara problema, ter um dinheiro. então, o problema é que a mídia tá fazendo o jogo do futebol. E isso eu acho muito ruim, tanto pra jogador quanto pra clube. Comandar isso comanda o mundo inteiro. Isso não é o que roda o A dinheiro. propaganda É é o que um roda o dinheiro. negócio em qualquer lugar. Quanto mais em evidência você tiver, Mais dinheiro. Mas aí Sim, tem o sim, agravante sim, Brasil nisso aí tudo, né? Então, mas eu acho que assim... O agravante Brasil, eu acho que faz Brasil- muito. Eu acho que, sei lá, você sentido pega de os estaduais... corrupção. Do que o Caio falou é verdade, mano. Eu também sou a favor de tirar o campeonato, os estaduais. Mas vai matar muito time. Quantos são os clubes na Série A hoje? 20 clubes, 20. certo? Se a gente considerar a Série A e Série... Vamos considerar a Série B também, tá? Mas se você considerar somente esses dois campeonatos, para nivelar o futebol brasileiro, quantos são os times de outros estados que não terão participantes? Consequentemente, perdem vitrine. Hoje você tem jogador da Copa do Brasil, que é o critério para se classificar para a Copa do Brasil, é o estadual. Então ele se classifica, faz um jogo contra um time grande, e aquilo ali é o salário do clube do ano inteiro. E às vezes a venda do jogador daquilo. O Corinthians usou muito bem vitrine da Libertadores por questão disso, porque tem mais visibilidade, e talvez a Libertadores para esses times do Nordeste,
esses times do Centro-Oeste que são mais afastados dessas grandes competições, é justamente essa. A Libertadores para eles é a Copa do Brasil, que tem como critério o parâmetro para se classificar os estaduais. Então. Se tirar isso, a gente vai perder jogadores como um Ganso, que veio do Pará, não lembro qual foi o time que revelou, mas foram buscar. E aí, quem vai olhar para esses Então, times? mas Se aí- não tem mas- jogo? mas aí eu Então, acho é esse que vem de times pequenos. Mas o que eu poderia falei. fazer? Série A, Série B, vai colocar a Série C também? Legal. Tem Não tá- até não- Série D. Beleza. Mas quem Mas, olha? mas aí o Tem que a poderia série de fazer? acesso, Enquanto corre esses campeonatos brasileiros, Série A, Série B e Série C, os outros para jogar a Copa do Brasil, aí bolam um outro tipo de Não, campeonato eu acho para que- eles em paralelo Mas a qual isso. que é o prejuízo de O que eu ser penso estadual assim, hoje? Principalmente Eu acho que, assim, calendário. Os times grandes. Calendário? É apertado pra cacete, Tom. O time grande, o O Inter. calendário os não dá nossos recuperação times para aqui. atleta. O calendário não Tipo, dá nenhuma recuperação para atleta. Outro dia eu vi em algum programa de TV o cara falando que o técnico do Boca tem tipo 2 anos, tem 50 jogos. Aí um técnico que tá mais tempo no carro, o Mano Menezes, tem 2 anos e tem o dobro de jogo. A E gente o Brasil termina, não a é gente cotado- termina o ano Não, com mas- 3 puta campeonato rolando, mano. O que eu penso Quais? assim, Então, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então não é o estadual que está prejudicando. vai, vamos falar dos times grandes, de repente ele está disputando Libertadores. edita essa parte. É, Geralmente as finais dos estaduais, cara, sinceramente, você pega, tem 4 grandes em São Paulo. Ah, semifinal de estadual, tem que ser os 4 grandes. Pela estrutura, por tudo que a gente vem falando, de estrutura, de dinheiro, de tudo isso. Por acaso, às vezes, um fica no caminho e tal. Mas é uma questão de priorizar. É. Por Mas quanto aí o cara tá São numa Paulo é final- condenado até hoje por não ter um título da Copa do Brasil, porque sempre disputou a Libertadores. Foi um clube que disputou. Então, assim, será que ele... Todo mundo fala que o Grêmio, o Corinthians, tudo bem, são os maiores vencedores, acho que o do Cruzeiro também, são os maiores vencedores. Mas Nossa. qual é o clube que tem maior quantidade de participação na Libertadores? Então é lógico que esse clube vai ter menos Sim, condição mas de ser campeão porque Não, disputou então, menos. ó, o que eu tô falando é assim, aí vai chegar finais estaduais, quando de repente começo de Libertadores, fase de grupo de Libertadores. Aí o cara vai falar, e agora, o que que eu faço? Geralmente assim. Aí os caras já começam a se estourar, velho. Então, mas é uma questão de priorizar. Você tem essa condição Então, de falar, é não o que eu vou falo, escalar. por isso que pra mim, o estadual tinha que ser... Vamos evoluir para outro assunto. Vamos falar, quem que vocês acham que leva o título de melhor do mundo? Cristiano Ronaldo. Errou! Tem jeito de não. Errou! Não, cara, não precisa. Ah, não, para. Não, eu acho que assim... Modric, velho. Eu acho que o Modric. Não, peraí. Eu acho é que o o que a Modric gente foi tava muito falando bom, antes. velho. Não, peraí. Eu acho é que o o que a Modric gente foi tava muito falando bom. antes. É uma discussão, mas é o que a gente estava falando antes. O Modric estava com ele no Real Madrid, beleza, mas quem que decidiu os jogos? Era o cara. Mano, o Modric... O cara o foi Modric pra uma levou Copa, a final corrida, da carregou Copa todo e mundo. tal. Quem ganhou? Eu- A França. A FIFA tem muita mania de usar a Copa do Mundo como grande referência. Não que o time da Croácia não fosse bom, mas o Modric sendo um finalista da Copa do Mundo, né, sendo campeão da Champions e tudo mais, eu acho que ele vem muito forte. E como que o Mbappé não fica entre os 3? Eu acho que foi porque para ele foi a Copa, né? Acho que foi a... Então, Ele não mas fez assim- uma grande, ele não fez uma excelente temporada, não fez uma excelente Não, ele fez uma temporada. temporada não, boa. Ele fez uma temporada temporada dele boa. foi... Então, Não, mas temporada a- dele Não foi uma média. temporada para brigar por melhor do mundo. Se você olhar só o PSG, você não vai falar que ele fez Não. uma temporada para brigar pelo melhor do mundo. Fez. Se você olhar só a Copa do A Mundo, Copa? para mim ele tinha que ser o melhor do mundo. Por ser muito novo, pelo que fez pela França na Copa e por ter sido campeão. Aí ele merecia. Só que ele fez na Copa. Aí você vai falar, porra, mas ele só fez no principal torneio de futebol. Concordo. E na Concordo. final ainda. Não, teve. não, Se, acho for- que se a assim- gente for pensar dessa forma, o Messi não deveria ser. Porque ele nunca ganhou a Copa do Mundo e nunca jogou bem pela seleção. Nunca jogou bem não, mas nunca foi o mesmo jogador. Nunca foi o mesmo jogador que ele foi no Barça, Puta, verdade, na né? seleção da Verdade. Argentina. Isso aqui é- O próprio Cristiano Ronaldo. Aí eu já participei de alguns grupos do WhatsApp que o pessoal tem essa briga eterna entre Cristiano Ronaldo e Messi Não e tudo parou, mais. eu preferi o Messi. Só que assim, dessa forma, desculpa, eu vi Anderson Polga ser campeão do mundo. Quem fez gol, que finalizou, que fez diferença? Cristiano Ronaldo.
Não, mas E conseguiu fazer a virada de 3 gols. Quem? O Cristiano Ronaldo. Onde? Não, Na empatou Copa, o Na jogo. Copa. Ele Pô, conseguiu ele empatar. empatou. Um jogo. Vai, jogo. vamos pro outro Mas ele jogo fez a depois, diferença. não, mas ele Foi a fez. diferença da classificação. Modric fez também gol. Que também fez a Mas diferença. perdeu um pênalti que não Perdeu um precisaria- pênalti, Mas mas, na boa. mas garantiu. Na boa, Mas garantiu. A ele- campanha o do Mo- Modric, ele carregou. o Mo- Desculpa, mas ele carregou nas costas. Não, Sério, não velho? foi. Eu não achei ele acho jogar que- tudo isso daí. Mano, Eu na acho- Croácia ele eu acho que carregou, assim, velho. eu Pô, aquele acho- gol no canto que ele fez, que os caras ficaram falando Na Argentina? uma semana naquela porra, velho. Na Argentina? Foi demais. Então, mas eu não vi ele ser tudo isso. Se você falar no Real é diferente. No Real eu acho que ele faz o meio de campo do Real. Na Croácia Não, foi caralho. muito mais jogo Mas na- coletivo do que no só. Mas Real, eu na acho que Croácia, quem faz muito ele mais foi- é o Kroos, velho. Hum? No Real, eu acho que quem joga aquele Kroos. O maluco é sacanagem. Eu gosto dele também, mas eu acho que o Modric naquele meio de campo, ele não é o 10 da turma. Entendeu? Não, sim. É foda. Ele é o cara que pensa. O Kroos tem um puta passe de bola, todo mundo fala que ele não erra um passe, mas eu O acho Modric, que tem ele fez o toda a jogo- armação o jogo do coletivo conjunto. que faz o restante do time jogar. Ele não é um cara que conduz muito a bola, assim, de prender, igual a gente viu um Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Messi, mas ele distribui muito bem e ele faz o time do Real e melhor. Falar de meio campo com tom não dá nem pra falar, cara. Tem uma propriedade pra falar de meio campo. Não, é o meio campo. é. Mas Não, assim, mas ó, ele tá em casa, eu velho. sei, mas Você eu, via, porque eu acho que ele assim, O Modric, meu, talvez ele até errava por ele jogar- voltava, velho. Pelo fato dele jogar num time do Zidane, né? E o Zidane foi um meio de campo, um 10 que não era um cara de. bonzinho, Vai tomando no cu. Eu acho que jogava no Inter, hein? Acho que se viesse cara, pro acho que Inter, se ele virasse pra falar, ó, Flamengo, cabe uma vaguinha, acho que dá pra fazer um quem esforço. Dá você pra- sacaria pra mesmo, colocar velho. ele lá? Lá, no Flamengo, fácil, velho. Henrique Dourado, mano. Eu no Inter hoje tenho Patrick e Nico Lopes. E no Não Corinthians? sei. Bota no lugar do Ralf. Arauz, Douglas, No minha Corinthians ele mãe. entraria até no lugar do Cássio hoje. Porra! Mano, fácil, velho. O É. Cássio tá foda, velho. Falado, cara. Não. O Zidane é um cara que jogou ali da posição. Por isso que eu acho que assim, a posição do Kroos ali, ele dá muito mais liberdade pro Modric, Sim, concordo. porque é o cara que de Não, repente mas vocês ele estão saindo pega do aquela foco, bola gente. quadrada e Vocês dá estão saindo do Não, foco. não A gente estamos quer saindo saber do quem é o melhor. Então, Quem é o melhor do falando negócio do do Modric. Modric. Tá. Vocês estão Do apoiando Vampeta, pro nós Kroos. Não, porque a gente tá Não, fazendo não. a leitura do Vocês Modric. estão A gente vai fazendo fazer do Vocês estão Salah. fazendo do Kroos aqui, caralho. Não é Eu negócio. acho que o Salah Vocês já estão não- fazendo pro Tony Kroos. O Salah- O Salah não vai ganhar. Não vai conseguir, porque é o primeiro ano que ele tem um destaque absurdo, né? Foi uma puta temporada Foi uma dele, da puta temporada. tem como números impressionantes, mas, não ganhou nada. né? Não, Eu acho que assim, isso se tem ele muita tivesse- relevância, né? Se ele tivesse de feito ganhar. diferente na final da Champions, podia, tipo, ser outra história. Se não fosse Pois o é. Sérgio Ramos, talvez ele teria feito, né? Naquele campeonato de judô, Filha né? da- que teve. Cara, meu, mas na boa, Eu velho. fiquei puto Não, eu com a acho- vida, eu não mano. acho que Eu acho que ele foi conseguiu. pra fazer a falta, mas Ele ele não foi, queria foi, machucar foi. do jeito que machucou. Não, ele foi pra fazer a falta, mas agora é isso aí. Bom, Salah é o único. Salah então é o único. Pra mim, o Salah é o... É, Salah vai tá ficar fora, entre os Salah tá dois. fora. O Cristiano tem os dois foram campeões pela Champions, né? Pelo Real na Champions. Mas eu acho que vai ser o Modric. Eu espero Vai- que vai seja acabar um- dando- Eu queria bem o Não, Modric, velho. sim, pessoalmente, eu gostaria que fosse um cara que fugisse de Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho que dá Modric. Vou torcer pra que dê Modric. Eu acho que Apesar de porque achar realmente, o Cristiano além de Ronaldo- tudo, o Modric foi mais longe. O Cristiano Ronaldo ficou bem pra trás. Também tem umas sacadas assim. Com ele, então. Não, Comigo é qualquer pior um, ainda, Com velho. qualquer um. Eu sou gatilho de qualquer idiota. Não, mas... Legal que ele tem uma consciência boa, né? Eu já tô sabendo, velho. Mas eu acho que Pior que nem dá pra me ver Ele ali. falou, eu sou gatilho de qualquer idiota. Eu sou idiota e gatilho pra qualquer outro. É isso que você quis dizer. Não, eu sou gatilho de qualquer idiota, porque essa foi ruim. Desculpa, mas essa você tentou, mas não deu. Não, é que eu achei que não poderia como idiota. Mas enfim. Ai, caralho.